Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 8 de fevereiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Guerra Fria 2.0 no Ártico. EUA, Estados Unidos da América e Rússia se preparam para um confronto estratégico total. Quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade. Quero convidar todos a darem um like, compartilharem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês. Vocês sabem que este é o canal da verdade, aqui vocês veem sempre a verdade. Muito obrigado. Isso que nós vamos falar aqui é uma causa do dia 5 de fevereiro de 2026, quando a paz nuclear estabelecida após a Segunda Guerra Mundial ruiu oficialmente. O último tratado de controle de armas estratégicas entre Estados Unidos da América e Rússia expirou, abrindo caminho para uma nova e perigosa corrida armamentista, pela primeira vez desde 1972. Não há limites legais para os arsenais nucleares das duas maiores potências nucleares do mundo, que seriam os Estados Unidos da América e a Rússia, que é as que têm o maior número de ogivas. Tecnicamente, pelo menos, elas têm. A Rússia tem, tecnicamente, ligeiramente algumas maiores, mas sabe-se que elas têm alguns problemas e muitas têm problemas de manutenção. Não são as 1.600 e poucas que ele tem, aproximadamente, que poderiam ser usadas, segundo informações. A Rússia pode usar, no máximo, com certeza que talvez tivessem sucesso, 500 ogivas nucleares. Mas é uma informação oficiosa. Isso dizem os técnicos e especialistas em energia nuclear, em armamento nuclear, entre outros entendidos, entre outros analistas. Mas essa é uma ameaça, ela é imediata. Tem um senador russo, que vou citar aqui, chamado Dmitry Rogozin. Ele revelou um plano que ele diz ser de Washington, para anular a retaliação nuclear de Moscou, usando uma nova frente de ataque, segundo ele, é o Ártico. O que os Estados Unidos da América estão preparando em segredo é como a guerra na Ucrânia. É o campo de testes para um conflito global. Fique conosco nesse vídeo e descubra como que é isso. E não esqueça, já pedi, mas peço uma vez. Inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe com suas redes sociais. Conto com vocês. O secretário-geral da ONU chamou isso de um momento grave para a paz. O tratado New START, que limitava ambos os países a 1.550 ogivas estratégicas implantadas, ele não existe mais. A Rússia suspendeu sua participação em 2023, alegando que as sanções impediam inspeções e os Estados Unidos declararam Moscou em não conformidade. Agora, cada lado está livre para construir seu arsenal sem limites pela primeira vez em 5 décadas. A grande revelação desse senador Rogozin, Dmitry Rogozin, é que os Estados Unidos da América não estão mais preocupados apenas em limitar armas, mas sim em neutralizar a capacidade de contra-ataque da Rússia. O plano é sobrecarregar a defesa aérea russa com ataques complexos, usando drones pesados e mísseis de cruzeiros, vindos de direções inesperadas, o Ártico e o Oeste. Então, segundo ele divulgou, esse seria o plano americano. Ele não divulgou a fonte, dificilmente a fonte seria divulgada. Devem ser os serviços secretos da Rússia que descobriram isso, ou seja, o serviço secreto internacional da KGB. E o objetivo é simples, é forçar a Rússia a gastar mísseis antiaéreos em alvos secundários e em seguida destruir postos de comando, submarinos nucleares e infraestrutura-chave com armas convencionais e precisão. O que eu acho que isso é factível, esse plano. Acho que eu, que não sou tão entendido que nenhum grande estrategista nuclear militar, eu faria isso. Por quê? Olhando o que aconteceu na Ucrânia. A Ucrânia, ela destruiu as baterias antiaéreas,
ela consegue penetrar e voar com seus drones de mísseis, os mísseis Flamingo, os mísseis Péculo, por toda a Rússia, sem ser molestada. Ela, às vezes, é molestada na chegada do alvo, onde alguns drones são abatidos, porque eles não têm, de fato, defesa aérea confiável. Ou eles não estavam preparados para uma guerra, eu acho que não estavam, não. Eles não estavam, de fato, preparados para essa guerra com a Ucrânia. E aí mostrou que o que eles têm é fraco. Eles não conseguem proteger todo o perímetro dos mais de 18 milhões de quilômetros quadrados. Né? E as ações de Washington em torno da Groenlândia e seus novos sensores no Ártico estão diretamente ligados a essa nova estratégia de defesa antimíssil. Então, segundo informações, na realidade, o próprio Trump já deixou claro nas suas declarações que ele quer o Ártico, justamente a região da Groenlândia, digo, né, que fica na região lá, ele quer isso para a estratégia de defesa contra a Rússia. Ele fala contra a China. Acho que a China está meio distante disso, não tem nada a ver com isso, mas contra a Rússia. E acho que talvez a Rússia nem tivesse pensado nisso, apesar deles, aparentemente, ele e Putin terem... Ele diz que é amigo do Putin, o Putin nunca disse isso, o Putin não é amigo de ninguém, se o Putin olhar no espelho, nem amigo dele ele é, nem no espelho. Então, é uma ilusão isso, mas essa é uma estratégia que eu acredito que, de fato, os americanos querem, mas ele não precisa ser o dono da Groenlândia, porque a Groenlândia, como é um país aliado, é da OTAN, os Estados Unidos são da OTAN, e espero que continuem sendo, poderia instalar lá quantas bases quisessem e quantos mísseis quisessem, né? Então, é um besterol que é feito muitas vezes, né? Você não pode tirar território e invadir um aliado, um amigo, né? E aí, onde a Ucrânia entra nisso? Né? Segundo o senador Rogozin, ele afirma que os Estados Unidos estão usando os ataques ucranianos em território russo para um propósito secundário: identificar vulnerabilidades, localizações e procedimentos operacionais dos sistemas de defesa aérea da Rússia. Isso eles já fizeram. Esse senador descobriu muito tarde, não precisa ser agente do serviço secreto para descobrir isso. Com toda a cooperação com a Ucrânia, desde o governo Biden, que é quem de fato até agora ajudou a Ucrânia, e isso já foi identificado. Os americanos já sabem onde é que estão as baterias antiaéreas, onde tem mais, onde tem menos, onde de fato é mais fácil de entrar, e com o compartilhamento de informações que eles têm com a Ucrânia, sem dúvida nenhuma, por causa disso, a Ucrânia tem conseguido entrar em profundidade no território russo. E agora ela já sabe o caminho praticamente sozinha. A Ucrânia está sem saber, eu acho que não é sem saber, está sabendo e está traçando o mapa junto com os americanos para um futuro conflito entre superpotências, servindo como um campo de testes perigoso, né? Então, como alguém disse, sem saber, a Ucrânia está ajudando os americanos. Não, eles sabem que estão ajudando. E os americanos, inclusive, estão lá, têm adidos militares, ainda tem, apesar do Trump que ia retirar todos, mas justamente para essas questões de identificar as fraquezas da Rússia. E tem outros, a Inglaterra, ou melhor, o Reino Unido está lá, né? A França também está lá, para ver onde que estão as fragilidades. E principalmente a França e o Reino Unido, que têm armamento nuclear. Se somarmos Estados Unidos da América e as que têm na OTAN, que são basicamente a França e o Reino Unido, eles superam de longe o número de ogivas nucleares da Rússia, se todas as ogivas nucleares funcionassem, mas não funcionam. Com o fim desse tratado START, nós entramos em uma era sem precedentes de risco nuclear, como era na Guerra Fria, né? Desde o início, onde começou a corrida nuclear. A corrida armamentista não é mais sobre o número de ogivas, mas sobre a capacidade de realizar um primeiro ataque e evitar a retaliação, né? Ataca e evita a retaliação. Não deixa que nenhuma ogiva saia dos silos ou dos submarinos na Rússia, por exemplo. Essa é a estratégia dos Estados Unidos da América e é a mais importante. E o Ártico é o novo fronte, né? E a guerra na Ucrânia é um ensaio para isso, e é um ensaio que já vem sendo feito desde 2014, e esse ensaio aumentou bastante desde 2022, quando o Estado criminoso russo
fez a invasão criminosa, na segunda fase, criminosa e muito mais violenta contra a Ucrânia. Nós estamos à beira de uma guerra fria ou de um conflito estratégico direto. A estratégia de Rogozin faz sentido para você? Comente a sua análise, comente seus comentários abaixo. Sua opinião é fundamental e para continuar recebendo informações exclusivas, análises sobre geopolítica e defesa, inscreva-se no canal do Velgas. Ative o sininho, compartilhe com suas redes sociais, dê um like, não esqueça, todos dêem um like. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.